Em compensação, na semana passada, não tem muita coisa, é mais facinho, tá? Só tem alguns detalhes importantes. Primeiramente, finalmente, vamos entrar em Roma. Aleluia. Finalmente. E assim, a Roma Antiga, pegar assim, quanto tempo durou a Roma Antiga no total? Aproximadamente uns 1000 anos. Vou botar assim. Aproximadamente 1000 anos. Onde surgiu a Roma Antiga? Onde surgiu? Se você pegar a Itália, vou ter que desenhar a Itália. Me ajuda, mapa, pelo amor de Deus. Eu sou péssimo desenhando, tá? Se eu pegar o mapa da Itália, isso aqui é a Itália. Roma surge aqui. Ela surge uma região meio que no centro da atual Itália. Região, oh Deus, que se chama Lácio. Daí, a língua, né, que é o latim. Por que latim intestinal? Por causa do Lácio, a região em que surgiu Roma. Só que dessa coisinha aqui, Roma se expande e se torna o maior império da antiguidade. Domina a Europa quase toda, domina o norte da África, domina a Ásia, etc, etc, etc. Beleza. A Roma Antiga tem 3 períodos. Tá? Tem 3 fases. A gente divide a história da Roma Antiga em 3 fases. Primeiro, monarquia. Segundo, república. E terceiro, império. Então a Roma começa com monarquia, passa alguns anos, vira uma república, passa mais alguns anos, vira um império. Depois de império não termina. Na verdade, do império a gente até divide também. A gente vai ver quando a gente estudar mais sobre isso. A gente divide o império, a parte do império, também em 2 fases. Quando o império começa, tá lá, começou, a gente chama de Alto Império. Ou seja, no começo do negócio. Quando está terminando, está indo para o final, é o Baixo Império. Então a gente pode falar de Roma monárquica, Roma republicana, Roma imperial, ou a gente pode dividir Roma do Alto Império, que é quando o Império mal começou, e Roma do Baixo Império, quando o Império está terminando, está acabando Roma. Cada um vai ser uma aula diferente. Não se preocupe. Hoje, vamos abordar só isso aqui. Monarquia. Tá? O capítulo 18, então, sobre as origens de Roma, pega a monarquia. Eu não vou tentar fazer porque meu coração tá bugado. Tranquilo. E aí enviaram agora o link lá. Tranquilo, tranquilo. Bom. Até aqui, alguma dúvida, gente? Júlia chegou agora. Tá dando De boa. Eu acho que... você não falou nada, então não tem muita dúvida. Peraí, o capítulo 16 e 17, eles são sobre o quê? Grécia, cultura. 17, helenismo. 18, origens de Roma e monarquia. Tá. Nenhuma dúvida. O Alto Império é quando eles estão naquela fase de dominância, de dominar os outros impérios, cidades, essas coisas. Entre os dois aqui. Monarquia é mais tranquilo, tá mais light ainda. A Roma vai se expandir muito na República, mas ela vai ser bamba poderosa no Império. Entendi. Aí depois chegou no Baixo Império e foi perdendo as forças, né? Exatamente, exatamente. A gente vai mudar isso tudo bonitinho, tá? Fica tranquilo. Sem spoiler do negócio.
Até pensei em misturar, falei, não, vai embolar muito, melhor não. Deixa leve, deixa leve. Então, beleza. Esses são os períodos da Roma. A monarquia, sim, tem umas datas, tá? Mas não precisa decorar, não. Ela começa bem antes. Vai de 753 antes de Cristo até 509. Tem que saber a data? Não. Sabe? Só tenha noção do século. Não precisa saber a data, não. Até porque eu vou botar a data na prova. Professor, rapidão. Oi. Eu tô aqui no livro volume 3 Aham. e, tipo, eu não achei o 19, o 18, nem o 17. Como assim não achou o 18? É, sério, só tem... Ah, meu Deus. É na página Calma aí. 27. Ah, eu achei. Meu Deus, Nossa, eu vou... eu não vi o capítulo. Ele ferrou, tem que falar com a editora. Meu Deus. Professor, Oi. Calma aí. a prova Achei. da semana que vem? É. Ah, tá. Relaxa. Então, a Roma monarquia dura do século 8 ao século 6. Sempre que falar em monarquia, vocês pensem em reis. Então, a primeira fase de Roma existiram reis. Ao todo, na verdade, existiram 7 reis em Roma. Roma, quando começa, ela tem reis. Depois fica sem rei? Fica não tendo rei. E lá no final ela começa a ter imperador. Rei é só na primeira fase, da origem dela. Mas beleza. Até aqui, alguma pergunta? Não. Deu. Tá ok. Agora vamos ver como é que Roma começa. Isso é importante a gente saber. Como eu falei, se isso aqui é Itália, horrível. Minha Itália é maravilhosa. Isso aqui é Itália, tá? Não fale de mim para professora de arte. Isso aqui é Itália. Isso aqui é Itália. Legal, Kaká. Roma, então, surge na região chamada Lácio, que é meio que para o centro da Itália. Ela surge como uma vila nesse Lácio, lá no século 8 a.C. Ela surge ali com uma junção de alguns povos. Os habitantes dessa região, chamados latinos, mais povos, um pessoal que vivia perto, chamados de sabinos. Esses dois estão bem no começo de Roma. Latinos mais sabinos. Só que aqui em cima tinha um povo bastante importante e poderoso chamados etruscos. Era um povo já desenvolvido, que tinha suas cidades, fazia comércio com a Grécia e tudo mais. Os etruscos acabam sendo um povo importante de Roma. Para Roma, desculpa. Por quê? Porque eles acabam conquistando Roma. Então, se ela começa com latinos e sabinos, passa um tempinho, chegam os etruscos. Alguns reis de Roma, os últimos reis, serão etruscos. Esse último povo que se junta. Depois vira tudo romano. Depois que se dane. É tudo romano, isso aí, beijo, segue. Mas no início temos isso. Nos primórdios, latinos, que são da região do Lácio, essa região aqui da Itália, se juntam com sabinos, que é um povo em torno, e mais à frente, o pessoal do norte acaba conquistando os etruscos. Conquistando Roma. E no final, Roma conquista o pessoal ali. Tá? Então, a origem de Roma é meio isso. A origem que a gente conhece. Só que existia, para os romanos, uma lenda muito importante sobre a origem deles. Então, como é que os próprios romanos falavam qual era a origem deles? Era com base em uma lenda de 2 irmãos,
chamados Rômulo e Remo. Esses dois irmãos, na verdade, Rômulo, para os romanos, Rômulo foi o fundador de Roma. Rômulo existiu? Talvez. A gente conhece a lenda. Ou seja, é um mito. Importa se existiu ou não? Não importa. O que importa é que para os romanos, ele foi o fundador de Roma. E qual é a história de Rômulo e Remo? É uma história bem bacaninha, bem bacaninha. Foram irmãos gêmeos, Rômulo e Remo. E quem eram os pais deles? A mãe de Rômulo e Remo era sobrinha do rei de Alba, a cidade de Alba. E a família dessa mãe era descendente de um homem que havia fugido da guerra de Troia. Esse homem chamava Enéas. Então, por parte de mãe, Rômulo e Remo eram descendentes de troianos. Esse cara conseguiu fugir, segundo a lenda, quando a cidade estava sendo destruída. Então, tem uma herança importante, né? Nossa, de Troia. Por parte de mãe. O pai deles era ninguém mais, ninguém menos que o deus da guerra. O deus Marte. Então, eles eram filhos de uma princesa que essa princesa era descendente de uma pessoa que fugiu da guerra de Troia, junta com o deus da guerra, Marte. Deus da guerra. Beleza, nasceu os gêmeos. Só que quando eles nascem, o tio da mãe deles, que era o rei, ficou com medo de que esses irmãos crescessem e roubassem o trono dele, ou seja, roubassem o poder e se tornassem os novos reis dessa cidade. Então o que o tio ordena? Que os meninos, os gurizinhos, fossem abandonados numa cesta colocada para banhar no rio. E qual era a ideia? Bota os dois para boiarem pelo rio, que a cesta vai afundar, eles vão morrer afogados, o monocó vai picar, vão morrer assim. Deixa que o destino vai matá-los assim. Só que acaba... Travou tudo, professor, não ouvi nada. Travou tudo, beleza. O que o tio faz, então? Decide, ele manda que as crianças recém-nascidas fossem abandonadas no rio. Colocadas numa cesta para boiar e seguissem correnteza. Porque o tio esperava que com isso a cesta afundasse, os bebês não morressem afogados, alguma coisa que eles fossem morrer. O tio queria que os bebês morressem. Só que Rômulo e Remo acabam sendo ajudados pelos deuses, principalmente o pai, deus da guerra. A cesta boia até uma parte, bem mais à frente, e ela consegue chegar à margem do rio. E os bebês conseguem sair para a parte seca. Lá, que a história fica um pouco bizarra, uma loba chamada Lupécia, ela meio que começa a cuidar dos bebês. E uma cena muito importante, que está logo na primeira parte do capítulo 18. Estão vendo aqui o desenho? A loba, ela dá de mamar para os dois bebês. Tá aqui no livro de vocês a cena. Na página 27, pode ver essa cena. Aqui nós temos Rômulo e Remo mamando no peitinho da loba Lupécia. Ok? Isso faz parte do mito fundador de Roma. Depois que a loba toma conta deles, eles são resgatados por um pastor, o nome não lembro agora. Esse pastor cria os dois como se fossem os próprios filhos. E quando eles se tornam adultos, já homens vigorosos, etc., o pai adotivo conta para eles qual é a real origem deles, fala que eles são filhos adotivos,
o pai na verdade, vocês são descendentes do rei lá das quantas. Eles, sabendo disso, vão lá, resgatam a mãe deles, que era prisioneira desse tio, derrubam esse rei tirano da cidade, que tentou matá-los, e depois eles fundam Roma. Na verdade, Rômulo mata Remo, tá? Briga familiar. E depois que Rômulo mata Remo, ele funda Roma. Alguém perdeu na história? Resumi bastante a história. Para que Remo mata? Bugou, fala de novo. Rômulo, depois eles... Assim, depois que eles viram adultos, capitulando, eles ficam sabendo da origem verdadeira deles, que eles não eram filhos desse pastor. O pastor conta tudo para eles. Eles vão se vingar desse rei que tentou matá-los, que era tio-avô deles. Eles derrubam o rei. Depois eles voltam para onde eles foram criados. Eles têm uma briga entre si, Rômulo e Remo. Eles lutam e Rômulo acaba matando Remo. Depois disso, Rômulo se torna o fundador de Roma. E também se torna o primeiro rei de Roma. Beleza? Deu para me ouvir? Deu, pra mim, o seu áudio tá bom. Só tinha travado uma hora que minha internet tinha caído. Não, tranquilo, tá? Tranquilo. Então, gente, isso que eu contei para vocês é a história, recapitulando, é a história que os próprios romanos acreditavam ser de como Roma começou, tá? Ou seja, a gente chama de mito fundador. Mito fundador. Lembrando, estou falando de mito naquela ideia de crença, não de uma história falsa. Os romanos, foi isso que aconteceu. Um mito fundador é que Rômulo havia fundado a cidade de Roma depois de matar seu irmão. E Rômulo era descendente do deus da guerra. Ok? Nossa. Exato. Assim, romanos gostavam de briga. Eles adoravam uma briga. Beleza. Beleza. Deixa essa aqui. Então, temos que nesse período monárquico, tiveram ao todo 7 reis. Quando os etruscos chegam, e também acaba tendo alguns reis etruscos, eles foram importantes para Roma, que assim, Roma começa como uma vilazinha bem ruimzinha, bem rural. Imagina, pensa num lugar bem rural mesmo, bem lá no fim do mundo. Chão de barro, cheio de mato, choveu da lama. Era Roma. Pensa tipo, sei lá, Chaperó bem lá interior, Brisamar bem lá fundo. Uma coisa meio assim. Chovia, dava lama e tudo mais. Quando você começa a ter reis etruscos, Roma se desenvolve muito. Eles pavimentam as ruas. Pavimentar uma rua é quase que asfaltar. Na verdade, você colocar pedras na rua para, né, ficar melhor para caminhar. Constroem redes de esgoto. Coisa que não tinha. Ou seja, quando começa a ter reis etruscos, Roma começa a virar, aí sim, uma cidade. Agora sim, Roma está virando uma cidade. E daí vai os últimos 3 reis. Até vir o
Como é que é o nome? Taquinho soberbo. Até aqui, tá tranquilo? Tranquilo. Beleza. Tranquilo. Por enquanto, gente, Roma não se expande, Roma não conquista quase nada. Tá? Ela, no máximo, acaba conquistando poucas cidades próximas. Tudo pertinho. Não sai muito dessa região do Lácio, não. Ok? Mas vamos ver, então, agora, uma coisa importante, é a pirâmide social de Roma. Quem eram os grupos? Ou seja, quais eram os níveis sociais, as camadas sociais dessa Roma monárquica? Primeiro, claro, o rei. Isso vocês podem ver, eu vou falar agora, por tudo que está na página 29. Vocês podem acompanhar pela página 29. Tá? Na página 29 está mostrando cada grupo. Vou botar aqui no quadro explicando melhor. Então, acima de tudo, você tinha o rei. O rei romano era muito importante. Logo abaixo do rei, você tinha um grupo chamado de patrícios. Quem eram os patrícios? Os patrícios eram a nobreza de Roma. Eram as pessoas abaixo do rei, eram os mais importantes de Roma. E continuaram sendo durante muito tempo. Os patrícios, igual como está falando na página de 29, eram ricos, eles eram donos de terras, e eram eles que podiam ter participação política. Daqui a pouco eu vou falar de assembleias que existiam em Roma. Quem participava delas? Os patrícios. Plebeu não participa de nada. Plebeu só tem que trabalhar. Não pode opinar em nada para a cidade. Patrício, não. Patrício pode. Patrício é importante. Patrício é bonitinho. Os patrícios tinham algumas pessoas que os serviam diretamente, que são os clientes. Originalmente, os clientes... Olha só, a Sofia apareceu. Originalmente, esses clientes eram desse grupo aqui, dos plebeus. Mas por que eles eram diferentes? E ficavam aqui meio que no meio. Porque esses clientes eram pessoas que os patrícios meio que contratavam para trabalhar para eles diretamente. E com isso, eles ganhavam alguma proteção e privilégios desses patrícios. Tá? Eles não chegavam a virar patrícios. Não chegavam tipo, ah, meu Deus, agora também sou importante, tenho terra. Não chegava a esse tal ponto. Mas ganhavam alguns privilégios de proteção dos patrícios. Já os plebeus, para variar, eram maior parte da população. Os plebeus, a eles cabia trabalhar e ficar quietinho. Ou seja, a maior parte da população que não era nobre, não era patrícia, eles trabalhavam, ou seja, quando falo de trabalho, falam de agricultura, eles plantavam, colhiam, estou falando de pecuária, cuidar de gado, cuidar de ovelha, estou falando de artesanato. E estou falando também de serem soldados. Os plebeus eram soldados mais inferiores. Mas os plebeus não podiam ter nenhuma participação política. Não durante Roma monárquica. E isso era só patrícios. Só os patrícios podiam ir para a Assembleia debater alguma coisa. Bom? Por último, Roma tinha escravos. Os escravos em Roma
eram basicamente iguais na Grécia. Ou seja, como a pessoa virava escravo? Como prisioneiro de guerra, podia acontecer. A pessoa podia morar numa cidadezinha bonitinha, tem uma guerra, essa pessoa é capturada e vira um escravo. Essa pessoa podia ser escravo por dívida. Depois na Grécia. Na Grécia, perdão por dívida existia. Em Roma também. Ou seja, estou devendo o meu vizinho, estou devendo tanto que eu me torno escravo do meu vizinho para pagar essa dívida. Eu posso ser filho de escravo, né? Coitado de mim. Meus pais são escravos, eu sou o quê? Sou escravo também. Ó Deus, ó deuses. Deuses imortais. E por último, eu posso ser vendido pela minha família. Isso acontecia. Que horror, professor! Minha família poderia me vender. Sério. Acontecia da família vender. Nossa, Membro da professor, família. que relação saudável, hein? Que bom. Oi? Levar como exemplo para a minha vida. Ou punição por algum crime. Gente, entenda. História nunca é fofa. História nunca é fofa. A gente vê desgraça, a gente vê gente sendo filha da mãe. História nunca é fofa. Acontecia em várias civilizações de alguém da família ser vendido para ser escravo, acontecia. E ainda acontece. Em muitos lugares do mundo, infelizmente, ainda acontece. Tá bom? Alguma pergunta, gente, dentro aqui? Tá bem bagunçado, mas tentei colocar mais organizadinho. Uma pergunta. Sim. Então eles usavam a mulher como máquina de fazer dinheiro, né? Porque daí fazia filho, aí ia vender o filho, né? Olha, você não tá errado, não. Da hora. Porque, assim, o Ajuda papel da mulher em Roma... Coitada da mulher em Roma. Dá até pena. Mas era basicamente uma... do lar, né? Uma mulher do ambiente doméstico. Se eu comparar, por exemplo, com Esparta, a mulher tinha muito mais importância que em Roma. Apesar de Roma ter tido algumas mulheres importantes. Então, assim, nessa época aqui, a mulher cuidava da casa, cuidava do lar, cuidava do domus. Domus? Latim? Domus. E, em alguns casos, vendeu o filho para ser escravo. É feio falar, mas acontecia, gente. Desculpa. Fica triste, não. Ok. Egoísmo humano, né? Humano é egoísmo, blá blá blá, com merda. Exatamente. Então, quem eram os grupos sociais de Roma? Rei. Abaixo do rei, os nobres, chamados patrícios. Abaixo patrícios, os plebeus. Ou seja, nobres e ralé. Alguns da ralé, por trabalharem com os patrícios, viravam clientes. Ganhavam alguma coisinha por isso. Continuava sendo ralé. E abaixo da ralé, os escravos. Os escravos eram considerados como posse. Um escravo era visto como objeto. Eu podia vender o escravo, podia comprar um escravo. Ele era minha posse. Vai ser diferente do que teve no Brasil? Acaba sendo diferente. Mas o escravo ainda está abaixo do plebeu. Nossa, imagina um escravo na feirinha, assim. Olha só, escravos enjaulados, mansos. Não, cara, não. Cara, não é engraçado, não. Caraca, não, é engraçado pensar que os bichos, eles vendem como se fosse cenoura, tá ligado? Vegetal, assim, na feirinha. Exatamente.
Bagulho que. Exatamente. É engraçado, mas dá pena em pensar nisso. Eu não acho pesado, não. Eu acho, tipo... Sei lá. Enfim. Eu acho muito engraçado mesmo, mas tudo bem. Até aqui, beleza? Tá dando pra enrolar? Tá dando? Sim. Ok. Como eu falei, quem tinha participação política? Os patrícios, não os plebeus. Mas como é que eles tinham essa tal de participação política? Como é que isso acontecia? Roma, logo no início, ela cria uma coisa chamada cúria. A cúria, de início, a gente pode entender como uma espécie de grupo de pessoas. Grupo de patrícios. Esse grupo de pessoas, tinha uma divisão até por em que parte da cidade você mora, então você está ligado a cúria tal, cúria tal, cúria tal. Qual é a função dela? Era muito, basicamente, confirmar ou eleger um novo rei. Com o tempo, essa cúria se torna um pouco mais complexa. Então, ela tem uma divisão bastante importante. Principalmente, dando origem ao Senado. O Senado em Roma foi muito importante. Muito importante. O que foi o Senado romano? O Senado era onde os anciãos patrícios se reuniam. Ou seja, os patrícios mais respeitados e de idade mais avançada se tornavam senadores. Nossa, cara, que horror. Se tornavam senadores. E os senadores foram, durante Roma inteira mesmo, toda, um grupo muito importante mesmo. O que os senadores faziam? De início, essa coisa de eleger o novo rei, ou, enfim, confirmar que fulano de tal vai ser o novo rei, eles tinham muito essa prerrogativa. E além do Senado, surgiu a Assembleia. Aqui tem os patrícios mais velhos, aqui são os patrícios mais jovens. A gente fala patrícios em idade militar. Ou seja, a partir do momento que se tornam capazes de se tornarem soldados. Soldados patente alta. Então, enquanto os senadores eram mais nata da nata, os patrícios mais gerais faziam parte da Assembleia. O Senado tinha alguma prerrogativa, ele podia votar por leis. A Assembleia, além de confirmar o novo rei, ela tinha mais uma função de decretar guerra, caso Roma entrasse em guerra com alguma outra cidade, com outro grupo. Alguém se perdeu? Não. Não, de boa. Pera, o Senado eram os anciões e patrícios que se reuniam para conversar e decidir algumas coisas. Isso. Em ambos os casos, isso. Plebeus não entendiam. Ok. A diferença é que o pessoal mais velho é que o pessoal mais novo.
o Senado tinha mais poder. O Senado, além de eleger o próximo rei, podia votar em algumas leis e tudo mais. A Assembleia só confirmava, tipo, beleza, foi o novo rei. E também tinha a função de decretar guerra, se fosse o caso, se fosse para surgir uma guerra. Isso vieram da Cúria. Era um cúria. Surge o patricinho, né? Ótima reflexão. Ótimo pensamento. Só para fechar, gente, é justamente o Senado que gera o fim dos reis de Roma. Tem toda uma historinha bem intensa de vida de família, mas o último rei romano, chamado Tarquínio o Soberbo, eu falo do soberbo por quê? Porque houve um rei Tarquínio antes dele. O que Tarquínio fez? Tarquínio foi considerado um cara meio maluco das ideias, meio... Não era lá boa gente, o cara. Tarquínio Soberbo não foi uma pessoa muito amável, vamos dizer assim. Tem histórias de que ele matou o próprio sogro, enfim. Tarquínio, ele tentou rivalizar com o Senado se aproximando dos plebeus. Ele tentou se aproximar dos plebeus de Roma que não tinham direito político algum para tentar ter algum apoio contra o Senado, porque o Senado estava forte. Só que não deu certo. Não deu certo mesmo. Por causa de uma crise familiar envolvendo o filho de Tarquínio com a esposa do primo, uma coisa assim. Tarquínio e seu filho se tornam perseguidos em Roma. O Senado se junta com a Assembleia. Eles, enfim, mobilizam soldados e eles expulsam, depois capturam e matam Tarquínio, executam Tarquínio. De qualquer forma, o último rei, ele acaba caindo por causa do Senado, e depois quem vira rei? Ninguém. O Senado de Roma, que passa a governar Roma. Que aí vai ser matéria da Roma República. Roma República foi quando o Senado governava Roma. E fechei por hoje. Como assim? Fechou já? Acabou?